Meus irmãos, uma boa noite. Boa noite. Eu vou de novo, porque parece que esse boa noite foi o que faltou o cuscuz. Vamos de novo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Olha que diferença. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Para todos sempre. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 34. Eu vou pedir para que nosso irmão Davidson faça a leitura dos versos 1 até o verso 5, Davidson, por favor. Salmo 34, do verso 1 ao verso 5. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostra decepção. Aleluia. Senhor meu Deus, obrigado porque temos o privilégio, ó Deus, de estarmos em tua casa. E todas as vezes, como disse o salmista, que nós te procuramos, nós encontramos em ti, Senhor Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de angústias e de dores. Senhor meu Deus, nós estamos aqui para proclamar a tua bondade, Senhor Deus. Estamos aqui, ó Deus, para agradecermos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui para te agradecer, ó Deus, pelo dia. Estamos aqui para agradecer, ó Deus, pelo pão nosso de cada dia. Estamos aqui para agradecer, ó Deus, pelos livramentos que aconteceram durante a semana. Obrigado, Senhor Deus, porque em tudo o Senhor se fez presente em nossas vidas. E, Senhor Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, em nome de Jesus. E vamos começar este culto, meus irmãos, com uma belíssima salva de palmas para Jesus. Bem mais forte, mais forte. E com alegria, como diz o salmista, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Você vai. Thank you.
Meus irmãos, como nós vimos hoje pela manhã na nossa escola dominical, e como disse o apóstolo São Paulo escrevendo na sua carta aos Coríntios, se o Senhor não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas, meus irmãos, fiquem despreocupados, porque a sua e a minha fé, ela não é vazia, ela não é vã, porque de fato, Jesus Cristo ressuscitou. A morte não conseguiu detê-lo, porque nele não havia pecados. E agora, ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E todas as vezes que nós clamamos pelo nome do Senhor, nós sabemos que temos um advogado fiel que intercede junto ao Pai por você e por mim. Aleluia, aleluia. Eu fico imaginando, meus irmãos, nessa noite, em que certamente vários países do mundo, vários crentes espalhados pelos 4 cantos desse mundo, queriam ter o privilégio que nós temos neste exato momento, de poder sairmos de casa para cultuar o nosso Deus, sem sermos impedidos. Há tantos irmãos que estão cultuando, louvando e adorando o seu Deus agora em secreto, porque eles não podem confessar publicamente que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador. E é por isso que o privilégio que Deus nos dá essa noite, de poder estarmos aqui, protegidos, guardados, tendo, meus irmãos, a comunhão dos santos aqui conosco, temos um equipamento de som, temos aqui um ar-condicionado. Isso só exige de mim e de você
que nós entreguemos o nosso melhor louvor a Deus, que nós adoremos o nosso Deus em espírito e em verdade, assim como o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana. Por isso não esmoreça o seu coração, não baixe a sua voz e não permita que o seu coração esfrie, mas continue adorando ao seu Deus de todo o seu coração. Feche seus olhos. Agradeça ao dia que Ele deu, aos livramentos que foi dado. Diga o quanto você o ama. Dignas de glória e louvores. Erga suas mãos nesse momento. Erga suas mãos em reverência ao Senhor. Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra nem de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra nem de ti, não há outra igual a ti, Senhor. Vamos de novo. Digno és de glória. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, Senhor. Aleluia. Nunca existiu e jamais existirá um outro Deus igual ao nosso Deus, que fez os céus e a terra, que fez os mares, que colocou as estrelas no firmamento e todas elas lhe obedecem e Ele as conhece pelo nome. O único e verdadeiro Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é e que para sempre será. Só Ele é Deus. Só Ele domina sobre os animais, só Ele domina sobre os seres celestiais, só Ele tem poder e autoridade, e todos eles, anjos e demônios, principados e potestades, todos eles estão debaixo da autoridade desse Deus que nós adoramos e deste Deus que nós estamos servindo agora, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos cantar uma música de comunhão, ainda que nós não possamos nos abraçar nesse momento, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e você desse 3 piscadinhas para quem está do seu lado, para quem está atrás de você, para que você possa dar um sorriso pelos olhos para a pessoa que está do seu lado e para a pessoa que está atrás de você. Oh, quão bom e agradável ser amigo de irmão, comunhão e irmão. Como o pai, o desce da montanha, sobre a relva, nosso chão, comunhão.
piscou aquelas 3 vezes para a pessoa que está do seu lado? Foi buscar. Aleluia. Então pode sentar, meu irmão, minha irmã. Pode se acomodar. Meus irmãos, estamos retornando das férias e deu um desconto pro pastor porque está enferrujado. Está pegando no trampo de novo. Então tivemos culto quinta-feira. E meus irmãos, recebemos uma visitante aqui na igreja quinta-feira. E foi uma bênção, como ela foi muito bem recebida, como a igreja recebeu ela muito bem. E o meu convite para você, o meu pedido para você, convide pessoas para virem à igreja. Convide pessoas, meus irmãos. O que nós precisamos entender é que tem muitas pessoas aí fora que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas que estão angustiadas, muitas pessoas que estão aflitas, tem pessoas que estão desesperadas e que estão precisando ouvir uma palavra de consolo e uma palavra de consolo. Aonde é que nós encontramos este conforto e este consolo? É na palavra de Deus. Por isso, sejamos todos nós missionários. Estejamos sempre prontos a pregar o Evangelho. Como disse Paulo falando a Timóteo, Timóteo pregue em tempo e fora de tempo. Então, meus irmãos, aparecer uma pessoa perto de você, cola nela. Se você percebe que ela anda meio ansiosa, se ela anda meio preocupada ou preocupado, diga a ele ou diga a ela que existe um Deus que domina sobre todas as coisas e que Ele tem poder e autoridade para fazer o que quiser, na hora que quiser e com quem quiser. Precisa somente que esta pessoa creia que Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele salva. Que não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho. E disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E meus irmãos, mês que vem, mês de outubro, nós teremos aniversariantes na igreja. Não é isso? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Mateus vai ser no final de outubro. Não é isso, Mateus? Quem mais é de outubro aqui, meus irmãos? Eu, Bia. Beatriz também de outubro. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem mais alguém de outubro? Tem não, né? Acho que só esses dois, por enquanto. E louvado seja Deus por isso. Mês que vem também, e eu não poderia deixar de não anunciar isso para a igreja. Mês que vem teremos o casamento do nosso irmão Davidson com a nossa querida irmã Cícera. Olha aí, olha aí. Mês que vem será o casamento desses nossos queridos irmãos. E brevemente nós faremos aqui, e eu pretendo fazer isso. Nós temos alguns casais aqui na igreja que ainda não casaram aqui na igreja. Então, vamos tentar organizar isso. Ou a gente faz um casamento coletivo aqui, ou a gente faz casamento separado. Mas vamos programar isso tudo. E a gente vai conversando ao longo dos dias. E vamos ter que fazer aqui uma festa com distanciamento social. Com toda a segurança do mundo. Mas a gente vai comer bolo de casamento aqui, em nome de Jesus. Acredito que de informações, meus irmãos, quinta-feira teremos culto normalmente, culto da família. Iremos concluir na próxima quinta-feira. Eu acredito que seja dentro do mês ainda, não é? Quinta-feira? Bom, se for, a gente conclui aquela série de pregações sobre a família. Se não, nós partiremos para um outro tema, e eu vou comunicar em breve no grupo da igreja. Eu vou comunicar para vocês qual vai ser a nova série que nós iremos pregar aqui na igreja. E meus irmãos, nós não poderíamos começar este culto sem que antes eu relembrasse aos irmãos
que continuem orando pela vida do nosso irmão Chico Braga, que continue orando também pela vida do Bispo Walter, para que Deus venha com a intervenção, com cura divina, e que se de repente não for essa a vontade de Deus, mas que Deus capacite os médicos, para que possa ser feita a vontade de Deus. E eu peço também, meus irmãos, que orem pela vida de Rejane, pela vida de Maiara, porque Dona Rosa está fazendo Rejane fazer treinos de crossfit dentro de casa. Não é isso, Rejane? Horas é em cima da cadeira, horas ela vai para cima do sofá, aí ela sobe as escadas, vai lá para o primeiro andar, aí depois ela volta, e ela quer passear. E, meus irmãos, ore pela vida de Rejane, pela vida do esposo dela, pela vida de Maiara, porque tem sido dias complicados. E eu tenho certeza que Rejane e toda a sua família estão precisando muito das suas orações. E no que for preciso, que como família estejamos unidos para os momentos alegres, mas também para os momentos difíceis. Amém, meus irmãos? Dito isto, abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Atos, capítulo 20. Nosso irmão Davidson vai fazer a leitura dos versos 7 até o verso 12. Todos acharam? Amém. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. 7 a 12. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Santa Palavra, Pai querido. E nós te pedimos nessa noite, ó Deus, é que Teu Santo Espírito venha nos capacitar, ó Pai, para que possamos entender o recado que o Senhor tem para passar para o Teu povo nessa noite, Senhor. Usa-me, ó Deus, como Teu instrumento neste momento, e que sejamos iluminados, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos entender e aplicar todos esses ensinamentos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, quando você lê o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, você observa que o culto que era realizado no Antigo Testamento era um culto por demais complexo. Você deve ter visto que os sacrifícios eram muitos e de formas diferentes. E estes sacrifícios, esse culto, esse ritual sacrificial, era feito conforme a necessidade e feita apenas pelos sacerdotes. Nós encontramos sacrifícios de pecado, nós encontramos sacrifícios de gratidão, nós encontramos sacrifícios de ações de graça, nós encontramos sacrifícios de várias formas e para várias classes diferentes. Havia sacrifícios para os príncipes, havia sacrifícios para os pobres, havia sacrifícios de toda sorte, meus irmãos. E muitos elementos foram incorporados nos cultos, ou no culto da Antiga Aliança.
Mas acontece, meus irmãos, que passado a antiga aliança, ou passada a antiga aliança, nós chegamos em Jesus Cristo. E quando nós chegamos em Jesus Cristo, aquele ritual que era muito complexo, muito difícil, porque imagine, meus irmãos, o sacerdote, ele não tinha um computador para que ele colocasse todas as regras que deveriam ser feitas. Por exemplo, o sumo sacerdote, ele só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, aonde ele fazia, inclusive, propiciação por si próprio e pelo sacrifício e propiciação pelo pecado do povo. Então era muito difícil, muito complexo. E aqueles sacerdotes, eles precisavam ter todas essas regras gravadas em sua mente e em seu coração. Haja vista que eles não tinham recursos para que pudessem auxiliá-los, como nós temos hoje. Às vezes você usa o computador, você usa o tablet, ou se você prefere, você coloca no telefone, ou você escreve numa agenda, num caderno. Mas naquela época não tinha isso. Então, eles aprendiam, isso ficava gravado na mente deles. Mas aí chegamos, meus irmãos, em Jesus Cristo, nova aliança. E o Senhor Jesus Cristo, Ele modificou aquilo ali, Ele simplificou, para falar mais claramente. O Senhor Jesus, Ele simplificou o culto, porque quando nós encontramos o culto realizado por Jesus Cristo na nova aliança, nós encontramos elementos simples. O culto começava com oração, depois havia ali os momentos de louvores, a adoração também por meio dos louvores. Então havia a leitura das Sagradas Escrituras, e após a leitura havia a explicação das Sagradas Escrituras, e finalizava-se o culto com oração. Percebam como Jesus simplificou: oração, adoração, leitura da palavra, explicação da palavra e a oração. Esse era o culto que Jesus Cristo implementou na sua igreja. É isso que nós encontramos na igreja primitiva. Mas aí, meus irmãos, falando sempre em homens, e homens gostam de acrescentar doutrinas humanas que não fazem parte do que está na Bíblia. A partir do século III, muitos outros elementos começaram a ser implementados no culto. Muitas coisas, doutrinas de homens foram acrescentadas neste culto. Quando nós chegamos, por exemplo, no período medieval, nós encontramos rituais que eram totalmente abomináveis aos olhos de Deus. E aqueles que discordassem deste culto, ou naquele momento, daquelas missas, aquelas pessoas, elas sofriam as sanções, elas sofriam as penas, a ponto de muitas delas serem lançadas nas fogueiras, porque discordavam daquelas doutrinas. Aí vieram os reformadores, e os reformadores ali um pouquinho antes de Martinho Lutero, e depois com Lutero, com João Calvino, com Zwinglio, e esses reformadores, eles mais uma vez simplificaram o culto e trouxeram aquela mesma tranquilidade de oração, de adoração, de leitura da palavra, de explicação da palavra, e finalizava-se com oração. Mas aí chegamos, meus irmãos, em nossos dias. Mudou alguma coisa? Mudou muito. Sabe por quê? Porque alguns rituais que eram utilizados no período medieval ou naqueles primeiros séculos estão retornando agora. Certamente os irmãos já devem ter visto algumas pessoas que, quando vão começar um culto a Deus, elas tocam um shofar. E o que é um shofar? Aquele chifre de carneiro que era utilizado como uma espécie de corneta. Coisas que eram elementos que eram usados na antiga aliança.
Algumas pessoas que carregam uma réplica da arca da arca da aliança. Elementos esses, meus irmãos, que ficaram para trás, muito para trás. Em outros momentos nós encontramos igrejas que pintam suas paredes de preto. Igrejas que nós pegamos momentos com jogo de luz, com gelo seco, com um louvor que de fato é muito bonito, mas às vezes nem congregacional é, mas parece um show gospel. Encontramos pessoas que ficam praticando doutrinas de homens, coisas que não são pertencentes à doutrina bíblica. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que a simplicidade do Evangelho está sendo trocada por espetacularização. Quando o Evangelho é tão simples, meus irmãos, o Evangelho é muito simples. Afinal de contas, o Senhor Jesus, Ele não trouxe para nós, Ele não trouxe para a sua igreja esses elementos de shows. Muitas vezes parece um show pirotécnico, os cultos. E nós precisamos retornar à simplicidade do Evangelho. Eu não quero dizer com isso, meus irmãos, que o nosso louvor não deva ser excelente, porque diz a Bíblia Sagrada que nós precisamos fazer com excelência para Deus. Não quer dizer que nós não podemos ter uma igreja climatizada. Afinal de contas, nós moramos numa cidade litorânea que é muito quente. E é tão bom quando a gente fica aqui mais à vontade, né? Irmã Dorinha traz até o casaquinho dela para não sentir frio. Mas é melhor a gente sentir um pouquinho de frio do que ficar suando e se desconcentrando. Mas afinal de contas, o que é mais importante, meus irmãos? Em um culto, o que é que Deus espera da sua igreja? E o que é que uma igreja que agrada a Deus precisa fazer quando vai cultuá-lo? É isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. De como uma igreja, ela pode agradar a Deus através do seu culto ao excelentíssimo, ao santo, santo, santo Deus. Porque o texto que foi lido agora há pouco fala exatamente ali do começo da igreja primitiva e de como aconteciam os cultos naquele momento. E observe que algumas características de um culto que agrada a Deus, de uma igreja que agrada a Deus, nós vamos aprender com base nesse texto que foi lido agora há pouco. A primeira característica, meus irmãos, de uma igreja que agrada a Deus e de que cultua ao seu Deus de forma que agrada ao Senhor, se encontra aí no versículo 7. Por favor, Deison, lê de novo para a gente o versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, que Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte... até só o versículo 7, obrigado. Lucas, que escreveu essa carta de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que no primeiro dia eles estavam reunidos para adorar a Deus e para partir o pão. E a primeira característica, meus irmãos, de uma igreja que agrada a Deus é que essa igreja precisa ser formada por pessoas que são verdadeiros adoradores. Pergunto a vocês, diz o texto que no primeiro dia eles estavam reunidos para adorar a Deus e para partir o pão. Pergunta, qual é o primeiro dia da semana para nós? Domingo. E por que não o sábado, como estava escrito na antiga aliança? Porque nós sabemos que depois que Jesus Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou num domingo, então esse dia ficou confirmado, ficou consagrado para ser o dia em que nós cultuamos ao nosso Deus. É por isso que nós dizemos que o domingo é o dia mais importante para nós cristãos, porque é o dia que o Senhor separou para Ele próprio, para que nós o adoremos em espírito e em verdade.
É por isso que Jesus, quando estava conversando com aquela mulher samaritana, e ela dizendo onde é que nós vamos adorar a Deus, e Jesus disse: importa, porque vai chegar a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, porque eles têm um coração disposto, um coração sincero. E em verdade, porque não é agora apenas mais um simbolismo, mas é de forma real, de forma realista e de forma racional. Aquela igreja, e meus irmãos, precisamos ter em mente que Paulo está numa cidade chamada Troade. E esta cidade de Troade, ela muito provavelmente deveria ser uma cidade polo para o apóstolo Paulo. Alguns acreditam, inclusive, que ele poderia ter uma casa em Troade. Outros estudiosos acreditam que Paulo deveria ter ali uma casa, um ponto de apoio que talvez não fosse dele, mas em que Paulo tinha ali como uma espécie de uma base, para quando ele passasse por ali, ele tivesse um ponto de apoio. Paulo chega a dizer, inclusive, que essa cidade de Troade, irmã Adelaide, seria uma porta que Deus abriu para que Paulo pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente os irmãos hão de se lembrar que quando Paulo estava preso em Roma, já próximo da sua morte, e ele fala para Timóteo, ele pede para que Timóteo vá visitá-lo, e ele disse: Timóteo, passe em Troade, na casa de Carpo, e pega lá a minha capa, pega os meus livros, e principalmente pega os meus pergaminhos, para que eu não me sinta tão só. Isso só reforça, meus irmãos, que nessa cidade de Troade havia ali sim uma igreja, e havia ali um ponto de apoio para o apóstolo Paulo. E essa igreja, meus irmãos, ela era formada por pessoas recém-convertidas a Jesus Cristo. E estas mesmas pessoas, elas agora já não viviam mais debaixo do regime da lei, mas elas agora viviam debaixo da graça de Jesus Cristo. Elas não estavam mais aprisionadas, irmã Dorinha, debaixo da lei, mas elas viviam pela graça. Esta mesma graça que rege a sua e que rege a minha vida. E eles estavam ali com o propósito de adorar a Deus. E eu pergunto nessa noite, qual é a sua motivação, qual é o seu propósito de vir aqui à casa do Senhor? Você veio adorá-lo em espírito e em verdade? Você veio entregar a sua vida como sacrifício vivo e agradável a Deus? Você veio adorá-lo com seus louvores? Você veio adorá-lo com as suas orações? Ou será que você veio aqui apenas para bater o ponto, como nós costumamos dizer? Será que você já está tão no automático, meu irmão e minha irmã, que você vem à igreja como se fosse uma mera ação mecânica? Que o seu coração já não arde mais de vontade, de desejo de estar na casa do Pai, de sentir a presença do Espírito Santo andando no meio da igreja, nos iluminando para que nós entendamos a palavra de Deus? Será que a rotina do dia a dia tem feito com que você já esteja aqui apenas de corpo, mas não de espírito? Tem pessoas que acham que a igreja mais parece, meus irmãos, um clube, em que o mais importante é nós estarmos aqui para nos divertirmos, para encontrarmos velhos amigos ou antigos irmãos em Cristo. Tem pessoas, infelizmente, e olha, meus irmãos, eu agradeço a Deus porque nós não temos isso nessa igreja, mas existem pessoas que vão às igrejas de Deus não para adorá-lo, mas para fazer negócios, não para adorar a Deus, mas para fechar contratos, não para adorar a Deus, mas para às vezes marcar um encontro depois do culto, para ir simplesmente se divertir, e usa a Bíblia como um ponto de, usa a igreja como um ponto de encontro. Qual tem sido o seu propósito de estar hoje, neste exato momento,
na casa do Pai. O Senhor Jesus disse que Deus é Espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. A minha pergunta: você é um desses que está adorando a Deus nessa noite em Espírito e em verdade? Ou será que o propósito que lhe trouxe nessa noite é simplesmente dar uma satisfação para a família, ou é simplesmente dar uma satisfação para o seu pastor? Porque se for somente isso, é muito pouco para você. Você tem o privilégio de receber um verdadeiro tesouro, um verdadeiro banquete, que é a palavra de Deus, que mata a nossa sede, que sacia a nossa fome. Eu lembro, meus irmãos, que durante a pandemia, e eu ligando para muitos de vocês, e vocês diziam: pastor, estou morrendo de saudade da igreja. Eu dizia na mesma hora: eu também. E eu lembro muito que vocês diziam: eu estou doida de vontade para voltar para a igreja, porque o culto online, ainda que seja uma bênção, não é a mesma coisa do que o culto presencial. E louvado seja Deus, que Deus está controlando esta pandemia e nós podemos retomar as nossas vidas, o nosso culto, a nossa rotina de forma quase normal. Mas aí, quando a igreja está aberta novamente, as portas estão abertas, quando você tem a oportunidade de vir adorar a seu Deus, de cultuar ao seu Deus, aí você fica com preguiça, aí falta coragem. Porque está chovendo lá no Rio Grande do Sul e você está preocupado aqui em João Pessoa em não molhar o cabelo. Porque lá no Amazonas vai ter uma árvore pegando fogo e talvez aquela fumaça venha aqui e vai lhe intoxicar. Meu irmão, o que é que enche o seu coração? O que é que motiva você a se acordar todo dia e a glorificar o seu Deus? Lembre-se das palavras de Jesus àquela mulher samaritana: está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. E esse momento é já, é agora, meus irmãos. Este é o momento de louvar ao seu Deus. Este é o momento de você entregar a sua vida como um sacrifício vivo e agradável. Este é o momento de você estar aqui para adorar o seu Deus. Mas há uma segunda característica, ainda neste versículo 7. E Lucas disse, meus irmãos, que uma igreja que quer agradar a Deus, ela precisa priorizar a palavra. Finalzinho do versículo 7 vai dizer que Paulo se estendeu em sua pregação e foi até a meia-noite. E aquelas pessoas estavam lá, meus irmãos, sedentas pela palavra. Elas não saíam daquele lugar por nenhum motivo. Elas estavam ali alegres porque elas estavam com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus, aquela que tem o poder de transformar a sua e a minha vida. E eles não arredavam o pé de lá, porque eles priorizavam a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque essa igreja, ela prioriza a palavra de Deus. Você sabe, meus irmãos, e como foi dito, os nossos cultos, eles têm uma liturgia. Primeiro nós começamos com orações, como nós já oramos hoje. Nós também adoramos a Deus com os nossos louvores, e nós também já louvamos a Deus. Tivemos aqui o auge do nosso culto, que foi a leitura da palavra de Deus. E agora nós estamos explicando a palavra de Deus. O mais importante, meus irmãos, é a palavra. Ainda que as outras coisas sejam também fundamentais, mas nada substitui a palavra. E me entristece, meus irmãos, porque muitas vezes, e talvez os irmãos já tenham passado pela experiência de chegar em algum lugar aonde acontece de tudo,
E somente no finalzinho do culto é que sobram ali 10 ou 15 minutos para a pregação da palavra. Porque as pessoas já estão tão cansadas de todas aquelas situações que aconteceram, que quando chegou o momento mais importante, que é a leitura e a exposição da palavra, aí as pessoas já estão tão cansadas que já não tem mais ânimo para ouvir nada, não conseguem entender, não conseguem assimilar nada. Nessa igreja, meus irmãos, mais uma vez, eu vou puxar a sardinha, ou melhor, vou puxar o carvão para a nossa sardinha. Nós pregamos a palavra expositivamente. Nós temos no domingo pela manhã a nossa escola dominical, em que é pregado ou que é ensinado a palavra de Deus. Os irmãos concluíram um curso básico de teologia sistemática aqui na igreja. E para aqueles que estão vindo no domingo pela manhã, nós estamos aprendendo cada vez mais acerca dos ensinamentos bíblicos, como foi uma bênção hoje pela manhã. Bom seria que todo mundo estivesse aqui, para a gente ter uma aula bem dinâmica, bem interativa. E eu convido você, e eu aguardo você domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, domingo, para que você seja também abençoado pela palavra e que você tire suas dúvidas. Aí talvez alguém possa pensar, mas realmente essa igreja prioriza a palavra? E meus irmãos, eu posso afirmar que sim, pelo seguinte motivo, porque inclusive as crianças da igreja, elas não ficam largadas em uma salinha, muito pelo contrário. As crianças da igreja, elas já começam a aprender acerca das Sagradas Escrituras, desde pequenas, de acordo com a idade delas, e elas já estão começando a aprender de agora, para que quando estejam aqui conosco no templo, elas já venham com uma bagagem, se brincar, melhor do que aquela que nós tivemos quando tínhamos a mesma idade delas. Mas sabe uma coisa que pode atrapalhar o culto, meus irmãos, na pregação da palavra? É quando às vezes você esquece o seu telefone ligado, ou é quando muitas vezes você fica cochichando e nem você se concentra na explicação da palavra, e às vezes você impede que a pessoa que está próxima a você também consiga entender o que está sendo exposto. Eu estava ouvindo um relato de umas igrejas cristãs lá na África. E aqueles irmãos, eles ficavam cultuando a Deus. Eles tinham hora para chegar, mas eles não têm hora para sair. E eles louvam a Deus com alegria. Vocês podem achar isso em alguns vídeos do YouTube. Algumas igrejas cristãs da África. E aqueles nossos irmãos, eles louvam, eles cantam, eles adoram a Deus, eles leem a Bíblia e eles se emocionam, porque eles não têm pressa de ir embora, porque eles têm fome e sede da palavra de Deus. É o mais importante para a vida deles. Assim como nós vimos aqui que Paulo estendeu a sua mensagem, Paulo estendeu a sua pregação até meia-noite. E nós vamos ver no decorrer do texto que ele não parou meia-noite. Depois do que aconteceu, ele passou a madrugada e ele só parou no começo da manhã. E aquelas pessoas não saíam, ninguém abandonava aquele cenáculo, porque todos queriam ouvir a palavra de Deus. Eu digo a vocês com toda convicção, meus irmãos, que nos momentos mais difíceis que você está passando, ou que você tem passado, ou que ainda você e eu passaremos, só existe uma coisa que pode nos dar estrutura, que pode nos dar base, que pode nos dar firmamento. É a palavra de Deus. Senhor Jesus, quando estava encerrando aquele sermão do monte, e ele trouxe uma parábola daqueles dois construtores, e ele disse que um daqueles homens construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram as intempéries da vida, a chuva, o vento e todas aquelas dificuldades, o que aconteceu com aquela casa? Ela ruiu, ela caiu, Vitor. Sabe por quê?
Porque o alicerce que sustentava aquela casa não era a palavra de Deus. Por outro lado, o Senhor Jesus compara aquele construtor prudente que ele edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha naquele contexto é a palavra de Deus. E é por isso que vieram as dificuldades, vieram as tempestades, vieram os ventos, vieram as chuvas, e aquela casa permaneceu de pé, porque o que estruturava aquela palavra era a rocha, a palavra de Deus. Quantas dificuldades, Rejane e Rosinaldo, nós não temos enfrentado em nossas vidas. Mas só existe uma coisa, meus irmãos, que nos dá estrutura emocional, que nos dá estrutura espiritual, que nos dá estrutura, às vezes até física. É a palavra de Deus. É esta palavra que nos consola, através do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento para resolvermos aquelas questões tão difíceis. Por isso que essa igreja zela e prioriza tanto a palavra de Deus. Porque uma igreja que quer agradar a Deus, uma igreja que quer cultuar a Deus de forma que Deus fique satisfeito, ela precisa priorizar a palavra. Por isso, priorize a palavra de Deus em sua vida. Terceira característica se encontra aí no verso 8, Deison. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Havia muitas candeias no piso superior. O comentarista vai dizer que tinham ali tochas, ou aqueles pedaços de... Alguns usavam pedaços de algodão, de pano, embebiam e encharcavam de óleo ou de azeite, e eles colocavam ali para queimar, e ali clareava tudo. E lendo esse texto eu me lembrei, meus irmãos, que alguém me falou há poucos dias atrás que em um evangelismo a pessoa me disse que estava numa zona rural, se eu não me engano, e que as pessoas iam se aproximando com seus lampiões ou com seus candeeiros. E era interessante, meus irmãos, porque a igreja, finalzinho da tarde, começo da noite, aquela igreja ia se iluminando, porque as pessoas iam trazendo as suas lamparinas, os seus candeeiros. Assim como aconteceu aqui, nessa casa em que Paulo estava, em que além das tochas, das candeias que estavam acesas, as pessoas também traziam as suas candeias, as suas lamparinas. Eu lembro que uma vez eu não fui nesse avanço missionário. Tem uma cidade que fica ali depois de Santa Rita, eu acho que é Cruz do Espírito Santo, se eu não estou enganado. É isso mesmo, né? Cruz do Espírito Santo. E houve um avanço missionário lá, e o pastor da igreja, ele fez uma igrejinha pequena lá na propriedade dele, na zona rural, e não tinha energia elétrica. E as pessoas vinham chegando dos sítios vizinhos, trazendo os seus lampiões. Outras pessoas que moravam um pouco mais distante, o pastor ia buscar no seu próprio carro, para que as pessoas adorassem a Deus. E cada um trazia a sua luzinha, meus irmãos. Não é como hoje, que nós temos lâmpadas de LED, que nós temos uma boa iluminação. Naquele momento não tinha energia elétrica, mas as pessoas tinham tanta vontade de ouvir a palavra, que elas traziam as suas próprias lâmpadas, traziam a sua própria luz. E o ensinamento que eu quero trazer para a igreja nessa noite, com base nesse texto, é que você e eu precisamos ser luz no mundo. Porque, meus irmãos, aqui é bom demais, aqui é muito fácil. Mas uma igreja que quer agradar a Deus, ela precisa ser luz no mundo, do lado de fora da igreja, para que nós sejamos influenciadores das pessoas no mundo, para que nós sejamos aquela luz que resplandece a face de Cristo no mundo. É isso que o mundo espera de mim e que espera de você. Mas como nós seremos luz no mundo, meus irmãos? Através do nosso bom exemplo, através do nosso bom testemunho,
para que as pessoas vejam resplandecer a face de Cristo no meu e no seu rosto, através daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Precisamos ser luz no mundo, meus irmãos. Eu me entristeço muito quando eu percebo que tem pessoas nas redes sociais que às vezes têm milhões de seguidores. E a palavra é essa mesma. São milhões de seguidores. Mas essas pessoas não conseguem fazer diferença no mundo. Sabe por quê? Porque elas não estão resplandecendo a luz de Cristo. A ponto de um tempo atrás aí um DJ que devia ter suas redes sociais e que influenciava pessoas, foi preso por agressão doméstica. E vejam, meus irmãos, o exemplo que algumas pessoas estão dando no mundo. Um homem que bate na sua esposa, ou um político que rouba recursos financeiros que não são seus, que são nossos, na verdade. Ou de pessoas que distorcem a palavra de Deus. Quando, na verdade, meus irmãos, nós somos chamados a influenciar o mundo e não permitirmos que o mundo nos influencie. O que Cristo requer de uma igreja que serve a Deus é que nós sejamos uma igreja que dá um bom testemunho de Cristo do lado de fora. Não adianta ser uma igreja muito grande, muito rica, ou uma igreja muito pequena e muito pobre. Se nós não conseguirmos dar o exemplo de Cristo no mundo, nós não estaremos fazendo a diferença. E não estamos sendo luz no mundo, assim como o Senhor Jesus nos ordenou. Essa é uma igreja que agrada a Deus. A que faz diferença lá fora. Que resplandece a luz de Cristo lá fora. Essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua também, meus irmãos. Ver uma outra característica de uma igreja que agrada a Deus? Versículo 9 diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Em igrejas de Deus, meus irmãos, existem pessoas perfeitas? Absolutamente. Somos todos pecadores, somos todos imperfeitos. Então nós não podemos lançar pedras em cima desse jovem chamado Eutico, porque todos nós somos ou fazemos parte de um corpo que ainda padece pelo pecado. Somos pecadores e precisamos reconhecer isso. Acontece, meus irmãos, que nós não sabemos o que se passou na vida daquele jovem chamado Eutico. Nós não sabemos se aquele jovem passou todo um dia trabalhando e quando ele chegou à noite ali para adorar o seu Deus, ele estava cansado. Nós não sabemos, por exemplo, se quando aquele jovem chegou, não tinha mais lugar para ele ficar e por isso ele foi se sentar lá na janela. O problema é que o cochilo de Eutico custou muito caro para todos. Por quê? Porque primeiro, aquele jovem caiu do terceiro andar. Quando chegou lá embaixo, devido à queda, morreu. Isso fez com que aquele culto fosse paralisado. Muito provavelmente, os diáconos daquela igreja precisaram ir socorrer, ou os oficiais da igreja precisaram ir socorrer aquele homem. Imagina o desespero, meus irmãos. Imagina o pranto, o sofrimento. E muitas vezes, a igreja está cheia de pessoas que estão cochilando, assim como aconteceu com Eutico. Cochilando não no sentido físico, mas cochilando no sentido espiritual. Quantas pessoas estão ou vêm às igrejas de Deus somente de corpo, mas o pensamento, voando
por aí, ninguém sabe nem onde se encontra. Às vezes a pessoa está aqui, mas o coração dela está em outro lugar. Às vezes a pessoa vem cultuar a Deus pelo automático, mas ela não está ouvindo o que o pregador está falando. E se for perguntado no final do culto qual foi o tema da mensagem, a pessoa fala: eu não me lembro, porque a cabeça dela às vezes está nos problemas, às vezes está nas contas que vão ser pagas, às vezes está no banho que vai ter que dar no cachorro, ou no carro que vai ter que ser lavado, ou porque amanhã é segunda-feira e todo mundo vai ter que voltar a trabalhar, e você se esquece de se concentrar na pregação da palavra, dando cochilos espirituais. Por outro lado, meus irmãos, tem pessoas que estão frias espiritualmente, e a responsabilidade de acordar essas pessoas é de sua e minha. Você precisa perceber quem está à sua volta. Observe, porque, meus irmãos, aqueles irmãos que nós conhecemos, principalmente aos que se conhecem há mais tempo, e normalmente nós sabemos que o comportamento daquela pessoa não é o mesmo de antes, que algum problema está acontecendo. E nós, como corpo de Cristo, como família de fé, nós precisamos ter esse cuidado de nos aproximarmos daquelas pessoas que estão cochilando espiritualmente, que estão frias, que estão apagadas, que estão apáticas. E nós precisamos acordar estas pessoas. É verdade também que alguns dão uns cochilinhos aqui, como o nosso irmão Valdir. Eles contar um cochilinho, mas faz parte, meus irmãos. E eu já disse, quando você perceber, olha, o negócio acordou aí. Acorda aí. E quando acontece isso, esse cochilinho, por causa de um dia de trabalho, chega perto de Valdir, cutuca as costelas dele, que eu duvido ele dormir, e aí vai se acordar. Mas o que precisa acontecer, meus irmãos, comigo e com você, a partir dessa noite, é que você perceba se você próprio, ou se alguém que está à sua volta, se está dando esses cochilos espirituais que precisam ser sanados, que precisam ser apagados. Acorde essa pessoa. Esteja como um atalaia, sempre em alerta, ou como um escoteiro, usando aquele jargão dos escoteiros. Quem lembra aqui? Sempre alerta. Esteja alerta às pessoas que estão à sua volta. Esteja sempre disposto e disposta a abençoar. Muitas vezes, meus irmãos, a pessoa está apenas precisando de uma oração. Mas se você não prestar atenção, você vai passar batido por isso. Precisamos orar com as pessoas. E precisamos orar pelas pessoas. Verso 10 diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Qual o grande ensinamento de uma igreja que quer agradar a Deus, meus irmãos? É que nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo fez, é que nós precisamos abraçar os mortos. Vai todo mundo agora, quando terminar para o cemitério, vamos abraçar tudo que é de defunto que passar na nossa frente agora. Uma turma se divide, vai para as centrais de velório, para a gente abraçar os caixões, certo? Não, não é isso que Lucas está passando, não foi isso que Paulo fez. Na grande verdade, meus irmãos, o que nós como igreja de Cristo precisamos fazer é abraçar as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Há pessoas lá na rua, lá talvez na sua rua, talvez o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que esteja precisando apenas um abraço. E você pode mudar a vida dessa pessoa. Não porque você seja Deus, mas porque você demonstra que se importa com ela. Estávamos todos nós mortos em nossos pecados, mas fomos abraçados um dia por Cristo, que nos escolheu, que nos predestinou,
que nos tirou daquela lama de pecados e nos justificou. Por isso agora nós temos a obrigação, meus irmãos, de fazermos a mesma coisa com essas outras pessoas que estão aí fora. Eu tenho dito à igreja que nós ainda receberemos mais visitantes e outras pessoas que talvez ainda não conheçam a nossa igreja, mas que talvez por essa pregação que vai se encontrar lá no canal do YouTube da nossa igreja, pessoas vão ouvir essa mensagem e o Espírito Santo se encarrega de dar esse abraço caloroso que as pessoas estão precisando. É bem verdade que a gente não está podendo se abraçar agora, né? Mas às vezes um sorriso tem a capacidade de abrir portas. Uma oração para uma pessoa que você sabe que está passando por problemas. Sabe, meus irmãos, aquela pessoa que está bem angustiada, bem atribulada, e você chega para ela e pergunta: eu posso fazer uma oração por você? Eu não conheço, meus irmãos, ninguém que esteja passando por problemas que rejeite uma oração. Precisamos ter essa atitude de irmos para fora das paredes da igreja e alcançarmos estas pessoas que estão tão angustiadas, tão ansiosas, tão desesperançadas, precisando ouvir a palavra e às vezes um abraço caloroso, um abraço carinhoso de alguém que vai falar: olha, Deus te ama, olha, Deus se importa com os seus problemas, olha, o que Deus tem reservado é muito melhor do que aquilo que nós sequer imaginamos. Aquelas pessoas que estão passando por lutas, e você pode chegar para ele e dizer: olha, o Deus que eu sirvo tem poder e autoridade para resolver o teu problema. Basta que você creia nele, que você confie nele, e você vai certamente abrir portas que você nem imagina, meus irmãos. Mas façamos como Paulo, abracemos os mortos de hoje em diante, sem precisar ir para cemitério, para não estar abraçando defunto, nem para ficar na porta do velório, lá na central de velórios. Olha, abraço de graça. Não precisa não. Tem pessoas mais próximas a você que está precisando de um abraço. Versículo 11, Deus. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Uma igreja que agrada a Deus, ela precisa ter comunhão. Ou a palavra grega que nós utilizamos, quem lembra? Koinonia. Koinonia, né? Precisamos, meus irmãos, uma igreja que agrada a Deus. Precisa ser uma igreja que tem comunhão. Lembrem-se que aqui nesse momento, as pessoas que estavam certamente assustadas, as pessoas que estavam agoniadas, e Paulo vai dizer: calma, há vida nesse jovem, ele não está morto, porque Paulo se importou com ele. E observem pelo texto, meus irmãos, que depois que Paulo abraçou aquele jovem, que Paulo não fez nenhuma objeção em abraçar aquele jovem, aquelas pessoas voltaram para o cenáculo, porque elas tinham fome e sede da palavra de Deus. E ainda mais depois de ter presenciado aquele milagre, eles ainda teriam ali um momento de ceia, de santa ceia. Nós não sabemos se aquela igreja celebrava a santa ceia todo domingo como nós celebramos, ou se era uma ou outra vez perdida. Mas aquelas pessoas voltaram rapidamente para dentro daquele lugar, porque elas não queriam parar de ouvir a palavra de Deus que Paulo estava pregando, tanto que elas passaram a noite, a madrugada, e só pararam pela manhã. Uma igreja que não tem comunhão é uma igreja que está doente, meus irmãos. Uma igreja que não apresenta uma bela comunhão, certamente ela está doente, pelo menos nas suas emoções ou na sua vida espiritual. E como é importante
quando nós podemos nos reunir como igreja para poder partilharmos dos elementos da Santa Ceia, poder tomarmos do suco e comermos do pão. É uma bênção, meus irmãos, que nós não podemos abandonar. E uma igreja que quer agradar a Deus, ela precisa ter comunhão, não apenas para as festas, mas inclusive naqueles momentos mais difíceis. Resumindo, ou trazendo à memória de vocês características que fazem parte de uma igreja que agrada a Deus. Primeiro, essa igreja que quer agradar a Deus, ela precisa ser formada por pessoas e por membros que são adoradores de Deus. Uma igreja que quer agradar a Deus precisa priorizar a palavra. Uma igreja que quer agradar a Deus precisa ser luz no mundo. Uma igreja que quer agradar a Deus precisa estar sempre alerta. Uma igreja que quer agradar a Deus, ela precisa abraçar os mortos. E finalmente, com base nesse texto, a última característica de uma igreja que quer agradar a Deus é uma igreja que transborda de alegria. Verso 12 desse. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aquela igreja, ela presenciou uma alegria indescritível. Aquelas pessoas chegaram, ninguém sabe que horas naquela igreja. Aquelas pessoas passaram toda a noite adorando a Deus. Aquelas pessoas tiveram um belíssimo momento e elas não saíram, não arredaram o pé de ouvir a pregação de Paulo. Aquelas pessoas perceberam aquele grande milagre que foi a ressuscitação daquele jovem Eutico. Aquela igreja teve um momento de comunhão, do partir do pão. E aquela igreja agora está se alegrando porque Paulo vai seguir a sua jornada missionária. Aquela igreja se alegra porque eles estão ali para adorar ao seu Deus. Aquela igreja se alegra porque eles estão ouvindo a palavra de Deus que estrutura a vida de qualquer cristão. Aquela igreja se alegra porque eles têm ali a presença do Espírito Santo de Deus inundando aquele lugar, inundando o coração daquelas pessoas. Meus irmãos, uma igreja que se alegra em Deus, ela enfrenta momentos difíceis, como nós estamos passando por muitos momentos difíceis. Uma igreja que transborda de alegria, ela entende que essa alegria só pode vir de Deus, porque as circunstâncias já são muito difíceis. É dor na coluna e Madelaide. É o tornozelo que não para de inchar. É a coluna de Elisângela que precisou tomar injeções. Às vezes são os negócios, a loja que não está vendendo tão bem. Às vezes é uma porta de emprego que não se abre. Às vezes são problemas familiares. Às vezes aquele medo de adoecer, de ser contaminado pela Covid, ou de a vacina dar um efeito colateral. Mas o que nós não podemos esquecer, meus queridos irmãos, é que a nossa alegria vem do Senhor. E mesmo nos momentos difíceis, a nossa alegria, ela é transcendente, porque nós nos alegramos sempre em Deus. E nós não olhamos para as situações que acontecem. O mundo não entende, meus irmãos, porque aqui o crente ele se alegra mesmo estando em um velório. Porque nós sabemos que uma pessoa, um cristão, quando ele morre, se ele morre em Jesus Cristo, o local que ele está é incomparavelmente melhor. E é por isso que nós choramos, é verdade, mas nós não nos acovardamos. Nós não entristecemos a ponto de nos desesperarmos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a morte para o cristão não é o fim da linha. Porque a morte representa para o cristão estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
É por isso que a Igreja de Cristo, ela se alegra, mesmo em meio às dificuldades. A Igreja de Cristo se alegra, mesmo no meio da luta, mesmo quando a tempestade bate à porta, mesmo quando a doença chega, e eu sei que é difícil, porque ninguém aqui gosta de sofrer, mas nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma igreja que quer agradar a Deus, ela precisa ser alegre, ela precisa transbordar de alegria, não pelas circunstâncias do mundo, mas por causa de Deus, por causa da salvação que nós só encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja que quer agradar a Deus se alegra, porque nós sabemos que a nossa salvação foi de graça e pela graça. Nós nos alegramos porque os nossos pecados foram perdoados não pelas nossas obras, mas por causa das obras de Cristo. Que os nossos pecados foram apagados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós ainda conseguimos nos alegrar, meus irmãos, porque nesse mês de setembro, em que nós tivemos tantos aniversariantes, e nós sabemos que a mão do Senhor estava presente todo momento, nos guardando, nos livrando e nos sustentando. É por isso que nós podemos nos alegrar no Senhor, porque sabemos que essa alegria, ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno. Resumindo, meus irmãos, e finalizando essa mensagem, o mundo vai querer lhe entristecer, é verdade. O mundo vai querer lhe afastar de Deus, é verdade. Mas como igreja de Deus, nós precisamos guardar estas características que foram apresentadas nessa noite. Se nós queremos agradar a Deus como igreja, ou como servos de Deus, nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos priorizar a palavra, nós devemos ser luz no mundo e resplandecer a face de Cristo. Precisamos ser luzeiros resplandecendo a luz de Cristo nesse mundo de trevas. Nós precisamos estar alertas a pessoas que estão precisando de um empurrãozinho para que voltem para o Senhor. Nós precisamos abraçar aqueles que estão carentes da graça do Senhor. E nós precisamos, acima de todas as coisas, nos alegrar no Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E enquanto alguém vai chamar a professora na salinha, enquanto o irmão vai preparar ali os elementos da Santa Ceia, eu queria que você avaliasse a sua vida e fizesse uma espécie de um checklist para observar se todas essas características que foram faladas nessa noite, se elas estão presentes, se elas estão contidas em sua vida. Porque se não tiver, meus irmãos, esse é o momento em que você endireite a sua vida, para que você possa agradar a Deus, para que você possa fazer parte desta família de Deus, que cuida e que se prepara tanto para agradar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento e me acompanhe no momento de oração, aquela oração do Pai Nosso que nós conhecemos também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto o irmão vai passar os elementos, queria que você avaliasse a sua vida nesse momento de louvor em que nós vamos fazer neste momento.
Senhor Deus, que sonda os nossos corações, vê se há em nós, Senhor Deus, algo que te desagrada, e tira isso de nossas vidas, Senhor. Nos ajuda e nos capacita, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar, meus irmãos. Teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Todos recebemos alimentos. Ao pegar deste pão, nós lembramos neste momento que foi necessário que aquele que é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória, se humilhou a ponto de se fazer semelhante a homem e viveu tudo o que nós vivemos, padeceu pelos nossos pecados e se entregou naquela cruz do Calvário, para que o meu pecado e o seu pecado fossem perdoados, para que a minha culpa e a sua culpa fossem apagadas, para que não exista mais nenhuma dívida nossa para com o nosso Deus, porque Cristo pagou a nossa conta, a nossa culpa naquela cruz do Calvário. Comamos todos. Pode falar palavras de louvor, de adoração para o seu Deus. Oh meu Deus, obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado por tão grande demonstração de amor, Senhor, que o mundo jamais vai entender, Pai. Que o Senhor se entregou por miseráveis pecadores que ainda eram teus inimigos, Pai. Mas o teu amor nos alcançou. O teu amor incondicional foi derramado sobre a vida daqueles que não eram merecedores do teu amor. Foi o justo sendo entregue pelos injustos. Foi um santo se entregando pelos ímpios. Foi aquele que não tinha pecados, pagando o preço de nós pecadores. E da mesma forma, ao pegar deste cálice, deste suco, nós lembramos que Cristo fez conosco uma nova aliança. E Ele pagou tudo isso com o seu sangue,
com aquele sangue que nos lava, que nos purifica, que nos redime, que nos deixa mais alvos que a neve. E é por isso que quando Deus olha para você e olha para mim, Ele vê agora o servo lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bebamos todos. Obrigado, Deus. Mais uma vez reconhecemos a nossa incapacidade, Senhor. Mais uma vez nós reconhecemos, ó Deus, a nossa carência do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu sustento, dos Teus livramentos, da Tua generosidade, Senhor. Estamos aqui reconhecendo que não somos nada diante de Ti e que somos muito menos ainda sem Ti, Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos capacite, que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos capacite com dons e talentos espirituais, para que possamos usá-los em Teu reino, em Tua obra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por ter dado o melhor que o Senhor tinha, que foi o Seu único Filho, para se entregar por nós. Te agradecemos, ó Deus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida, com a sua família e com o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E eu aguardo vocês, quinta-feira, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que Deus nos leve para casa em paz, meus irmãos. E que nos proteja e que não deixe faltar nada na sua e na minha casa. Em nome de Jesus. Amém.